Boa noite, gente. Dá para me ouvir? Alguém está vendo o áudio aí, por favor? Quem estiver vendo o áudio, que dê um sinal, ok? Espera aí. Alô? Alô? Alguém está me ouvindo? Tem áudio? Tem? Bom, gente, a gente vai começar uma live hoje que me pediram sobre uma frente ampla. O que é frente ampla? É uma parte da juventude, principalmente a juventude petista, não conhece muito o que é uma frente ampla, principalmente os mais jovens. Como é que surgiu isso? Como é que se dá uma frente ampla? Em que conjuntura se dá essa frente ampla? Eu fiz aqui um roteiro, no caso 3 roteiros, que eu queria fazer um breve histórico do que foi feito, de como é essas frentes amplas. Por exemplo, teve aqui eu queria começar por um roteiro 1 sobre a Segunda Guerra Mundial. Ali foi criada uma frente para vencer o nazismo. E tem um texto de um líder inglês lá, o Winston Churchill, que ele diz mais ou menos o seguinte: só tenho um objetivo, a destruição de Hitler. E isso se significa minha vida consideravelmente. Se Hitler invadisse o inferno, eu faria pelo menos uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Winston Churchill disse essas frases a propósito da aliança com Stalin e a União Soviética, aliança que repugnava a muitos integrantes da classe dirigente britânica. Lembrei-me delas a proposição da nossa situação no Brasil hoje, bem explicando que havia uma parte do parlamento inglês que não queria essa aliança com os comunistas de Stalin na Segunda Guerra Mundial. Como é que um país que surgiu o capitalismo iria fazer uma aliança com um país comunista? Bom, vamos lá seguindo. A ideia da frente ampla em defesa da democracia é polêmica e suscita reações negativas compreensíveis. A principal razão é clara. Nos anos recentes, praticamente desapareceu o centro político no Brasil. Não existe mais, a rigor, um conjunto discernível e relevante de forças políticas de centro. De centro político, de centro. Deve-se reconhecer, portanto, que propor uma frente ampla significa propor uma aliança de esquerda com a direita, uma aliança contra a extrema-direita que se instalou em Brasília. A proposta é inegavelmente indigesta. A direita tradicional merece os epítetos que a esquerda costuma lançar contra ela. É possível, em especial, defender a democracia ao lado de figuras que apoiaram ativamente promover o golpe parlamentar de 2016 e as barbáries subsequentes. A questão, leitor, é que, como a Inglaterra de Churchill e o Brasil, ocorre um risco mortal. E que risco mortal é esse? Como não perceber a essa altura que o que temos desde janeiro de 2019 é um governo de destruição nacional? Não há área de vida pública brasileira que não esteja submetida a um processo de desestabilização e desintegração
a economia, o emprego, a saúde em meio à pandemia. O meio ambiente, a educação, a cultura e a administração pública e as instituições, a soberania nacional. Temos um governo que se enrola na bandeira nacional para rastejar aos pés dos Estados Unidos. O Brasil perdeu toda a credibilidade no plano internacional e deixou de ser levado em conta como voz independente. Somos vistos como um misto de desprezo, pena e preocupação. Uma observação que eu faço ainda na frente da época da Segunda Guerra Mundial, quando um setor do capitalismo teve que fazer uma aliança com a antiga União Soviética para barrar o nazismo. Alguns setores sectários, tanto de um lado como de outro, foi contra essa aliança. Olha, por exemplo, do lado dos ingleses, dizia, como é que a gente vai fazer uma aliança com um país comunista? Do lado comunista, os mais sectários, como é que a gente vai fazer uma aliança com o berço do capitalismo, né, onde começou na Revolução Industrial, onde há uma exploração, para simplesmente a gente derrubar Hitler. Isso é um parâmetro que eu faço e havia muito esse questionamento na época. Vamos lá para o texto. Já não escapa a ninguém, a essa altura, que o governo Bolsonaro constitui uma ameaça real ao que sobrou da democracia brasileira, depois do golpe de 2016 e dos desmandos dos anos seguintes. Muitos que na justiça, na mídia e na política fazem oposição a Bolsonaro, antes não raro destacados da tradicional direita brasileira, agora alarmada com as tendências desagregadoras e ditatoriais do governo federal. Cabe lembrar que as camadas dirigentes nacionais são sempre muito sensíveis à opinião internacional, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. É um dos traços marcantes do seu viralatismo. Tudo que é dito em inglês, por mais terrível e superficial, adquire para eles áreas de profunda e inquestionável sabedoria. Assim, a visão profunda a respeito do governo brasileiro nos principais canais da mídia do Ocidente pese e muito a decisão tardia de fazer oposição a Bolsonaro. O governo está mais isolado hoje do que estava há poucos meses. Desgastou-se muito pela maneira incompetente e irresponsável com que respondeu à pandemia. Infelizmente, porém, não é verdade que seu governo tenha chegado ao fim da linha. Conserva importantes pontos de apoio na Força Armada, nas milícias, nas polícias e militares e num segmento de cerca de 30% da opinião pública, que não é pouco ainda tem, apesar de tudo, a capacidade de produzir grandes estragos. Nessas condições, não deve a oposição de esquerda ou centro-esquerda engolir seco a trabalhar em conjunto quando houver oportunidade com forças da direita nacional, disposta a defender a democracia e fazer oposição ao governo? Isso é uma pergunta. Na minha modesta opinião, a resposta deve ser afirmativa. A questão é espinhosa, é dolorosa, volto a dizer. O manifesto Estamos Juntos, por exemplo, pede que sejam deixados de lado velhas disputas e apela para a união da esquerda, do centro e de setores da direita. Percorri as listas de signatários, encontrei muitas pessoas que respeito e admiro, mas a verdade é que no seu conjunto a lista é ligeiramente tenebrosa. Aparecem ali muitos políticos, economistas, jornalistas e outros profissionais que deram contribuição notável à desgraça que estamos vivendo. Devemos dar exemplo. A língua me coça, mas não darei nome aos bois desta vez. É a minha pequena contribuição ao clima de entendimento que precisa prevalecer na frente ampla em informação. Compreendo perfeitamente a recusa de muitos na esquerda
em aceitar aliados de direita. O mesmo sentimento, diga-se, deve existir do outro lado. O campo de convergência é limitado. É até possível que uma frente realmente ampla seja inviabilizada por resistência e escrúpulo da direita. O sectarismo não é privilégio da esquerda e parece, inclusive, até mais acentuado no campo da direita. Uma observação final. Seja como for, só há uma coisa pior do que lutar com aliados. É lutar sem aliados. Outra tirada de Churchill, o grande líder inglês, que merece ser lembrada. Ele sabia perfeitamente que a União Soviética era indispensável na guerra contra a Alemanha e não permitiu que escrúpulos anticomunistas dificultassem a luta contra o inimigo principal, mutantes, é o que precisamos fazer hoje. Não há dúvida de que as diferenças entre vários setores da oposição ao governo são imensas, mas o que está em discussão não é uma reconciliação de forças opostas. Uma frente ampla é meramente circunstancial, fruto da emergência em que se encontra o Brasil. A aliança que é possível hoje e em alguns tentam contribuir não é e nem pode ser uma aliança pragmática, tampouco pode ser uma aliança de tipo eleitoral. O tipo 2 é muito interessante agora, essa observação que eu faço. Aí vocês vão me perguntar, nós estamos vivendo uma conjuntura parecida com a da Alemanha no pós-guerra? Eu digo que sim. Por exemplo, a reforma tributária de Paulo Guedes, que me parece aquele personagem de chicanismo, né, que diz que os pobres se explodam, né? Ou seja, na reforma tributária dele tá o fim das férias, o fim do 13º, o fim do salário, né? O trabalho, segundo eles, tem que ser por tarefas e por hora. Ou seja, é um pensamento ortodoxo da volta do início do capitalismo até no processo da Revolução Industrial. Então, é essa conjuntura que a gente tem em relação à pandemia. Há uma previsão de chegar no mínimo a 100 mil mortos agora em agosto. Uma outra observação que eu faço de momento de guerra que a gente está vivendo no Brasil. Somente 29% dos recursos para o combate ao coronavírus do Ministério da Saúde, ou seja, de 100% que tinha lá para investir, eles só usaram 29%. E para completar, eles gastaram uma fortuna no tal do cloroquina, que não tem efeito nenhum. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação de guerra, certo? E nessa situação de guerra, essa é uma análise minha. Aí eu acho que a gente tem que tratar isso de forma fraterna. Porque tem gente, por exemplo, que quando eu falo em questão da unidade e frente ampla, aí, pelo amor de Deus, sabe? Aí o Fernandinho vira o Satanás, vira o cão, Fernandinho está devendo, não sei com quem, não é isso. É uma conjuntura que eu leio a partir desses fatos históricos. O Brasil está vivendo uma situação parecida com a Alemanha. E, historicamente, veja que coincidência, não é à toa que, mais uma vez, os comunistas, não são os comunistas como a gente queria, mas estão chegando com uma vacina para salvar o mundo. E essa foi uma frente. Agora eu vou para o roteiro 2. A segunda aliança, frente ampla, que foi feita foi em 1983, nas eleições para direta já. Nessa aliança de 83, juntou-se setores da direita, juntou banqueiros, me lembro de Magalhães Pinto, general Eles Monteiro,
Só uma observação, eu fiz caminhada com esse povo da Conde e da Boa Vista por eleição diretas. Aí tinha lá Fernando Henrique Cardoso, tinha lá Mário Covas, o próprio Tancredo Neves, tá entendendo? Foi de 83 a 84, essa grande frente ampla para as diretas, Leonel Brizola estava também nisso aí, setores dos artistas, setores dos banqueiros, partidos de direita, né, que vieram para essa grande frente ampla. E qual foi a consequência da frente ampla das diretas? Sabe qual foi? Um fato marcante. 5 anos, se não me engano, depois, de 88, veio a frente de esquerda pela Constituinte. A volta dos companheiros que estavam exilados. Ora, alguns partidos, agora eu vou chegar numa questão polêmica, alguns partidos foram fundamentais nesse processo dessa frente. Está entendendo? Ainda não tinha o PT na época, mas já tinha PCB, já tinha setores do PSB, certo? E aí, nessa conjuntura de hoje, e nessas eleições de hoje, quem são os nossos parceiros numa frente ampla para depois se transformar numa frente de esquerda? E aí eu queria dar históricos. Alguns partidos, por mais problemas que eles tenham, eles são importantes pela sua origem. Por exemplo, o PT hoje ele é importante numa frente pela sua origem de classe. Aí eu vou dizer que o PSB não é? É sim. Por quê? Alguém sabe a origem do PSB? Como é que o PSB surgiu? Dois fatores. Um foi um racha da UDN, em 1944, onde eles defendiam o socialismo. Agora, o grande auge deles foi em 1950, né? Quando eles são responsáveis pelas ligas camponesas, tá entendendo? Por exemplo, uma observação, nos anos 50, para quem não sabe, aí vai para o professor de história, o PSB era até formado principalmente por ex-trotskistas, críticos ao modelo soviético de Stalin, que era um tabu empante da esquerda brasileira da época. Isso é um historiador chamado Reto Rangel, autor do livro Socialismo e Liberdade, uma história do PSB. Ou seja, o PSB, com todos os seus problemas, como o PT também, em todas as suas virtudes, que a gente sabe que está com problemas sérios, mas tem uma origem e teve um papel marcante, principalmente nas ligas camponesas. Em 1950, foi o primeiro partido a entrar na luta da reforma agrária com Francisco Julião. E aí vem a história do engenho Galileia, de Vitória de Santo Antão, do líder rural João Pedro, que foi assassinado. Nessa época, eles tiveram como grande líder o PSB, o Antônio Cândido, que era um grande intelectual que participou da fundação do PSB em 1947. Observação, o que eu estou aqui é fazendo um resumo histórico. Não estou aqui defendendo uma posição a favor ou contra. A grande diferença para o restante da esquerda nessa época é que o partido sempre acreditou no socialismo democrático, e isso no seu fundamento, que vem por meio da democracia e não pela tomada de poder. Isso é uma análise que diz hoje Carlos Siqueira, o seu presidente nacional do PSB. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nem o PT, e nem o PSB, nem PCdoB, nem PCB, não existe frente ampla e nem o pessoal sem esses partidos, por mais problema que eles tenham e vão ter. Tá entendendo? O que eu estou aqui tentando fazer é um resumo histórico do que foi essas frentes amplas, do que significa, né? E me parece que um setor mais jovem,
que principalmente está no PT, ele não conhece essa história de Frente Ampla, que foi fundamental no processo histórico do mundo, principalmente para derrubar o nazismo. Para derrubar o nazismo foi feita uma grande frente ampla. Outra grande frente ampla foi no auge da ditadura militar, quando a classe média, num determinado momento, apoiou o golpe militar, e a Igreja Católica também. Mas aí, quando o golpe militar começou a matar os filhos da classe média, começou a matar pobres, como padres que digam, começou a matar padres como Frei Tito, perseguição a Frei Beto, quando Noel muda de posição e fica contra o golpe militar, né? E aí é criada uma grande frente de resistência ao golpe militar. Nessa frente tinha a maioria dos artistas da Globo, né? Nessa frente tinha setores de partido de centro, que era um antigo PMDB, e essa frente foi fundamental, que começou a resistência à ditadura militar. E repetindo, os dois maiores exemplos de frente ampla foram um contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial e o outro das eleições diretas. Aquela grande frente ampla, que tinha de tudo nela, foi importante para o processo da anistia em 88. Uma frente ampla, ela não inviabiliza uma frente de esquerda. As duas andam junto. Agora, essa equação é difícil? É. O que eu fiz aqui é tentar resgatar um pouco a história dessas frentes amplas e a história desses partidos, né? Por exemplo, na campanha das eleições diretas, a presença de Fernando Henrique Cardoso foi fundamental. Uma outra grande frente que a gente teve, que as pessoas esquecem, foi na primeira prisão de Lula da greve do ABC. Quando mataram o Santos Dias, ali, Fernando Henrique Cardoso, me lembro que a gente estava em São Paulo, estava até com um casaco, ele, que era um grupo, que era Franco Montoro, Orestes Quessa, Mário Covas, que era a chamada esquerda do PMDB, esse pessoal, tá entendendo, foram com Lula até o DOPS, ficaram solidários à greve do ABC, foram para as passeatas, certo? Deram um suporte muito grande, tá entendendo? E aí a ditadura ficou com medo de mexer com Lula, que na época o superintendente era Romeu Tuma, ficaram com receio internacional, né? Por quê? Porque aí esses setores dessa outra frente fizeram uma aliança internacional de apoio a Lula na época, a Lula na época, né? E aí esses apoios internacionais, eles são muito importantes. Por isso que o seguinte, para os mais jovens, em determinados momentos da história de crise desse país e de outros países, é necessário, é indigesto, mas é importante uma frente ampla. E a grande pergunta que se faz é o seguinte: nós precisamos de uma frente ampla hoje ou não? Saiu uma pesquisa hoje, agora recentemente. Bolsonaro entre 29% e 30%. Na primeira pesquisa, Haddad em terceiro. Tá entendendo? E a soma dessa pesquisa, no segundo turno, daria Bolsonaro. A outra pergunta que eu faço: nós vamos fazer uma frente ampla para chegar a uma frente de esquerda para barrar Bolsonaro em 2022? Aí eu faço uma outra observação. Bolsonaro está em 2021 preparando um projeto Renda Brasil, porque ele vai copiar aquilo que Lula copiou e que deu certo, é ganhar um setor do povão, que a esquerda vem perdendo, entendeu? E ele quer garantir a sua reeleição com esse processo de Renda Brasil. E, infelizmente, uma grande maioria da população que está na miséria vai votar em quem alimenta a sua boca.
E o que as eleições municipais têm a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se a gente não conseguir fazer essa avaliação correta do que está vendo, de ligar a questão municipal com a questão nacional, nós corremos um risco de fazer uma leitura errada do processo histórico. É por isso que eu tenho essa tese e insisto da unidade da esquerda. Agora, a gente tem que tratar isso fraternamente, né? Sectarismo, tá, sem ver algumas questões pessoais de lá, né? Algumas coisas tristes que acontecem, que a gente recebe algumas críticas quando a gente coloca coisa nesse sentido. O que eu estou aqui quero deixar bem claro, bem explícito, não é defendendo como um cada aqui concreto, aliança ou contra aliança, é fazendo um resumo histórico do que foi essas frentes amplas e do que elas significam. Né? Aqui em Pernambuco, seu auge e o seu grande articulador na década de 90 foi o Miguel Arraes, né? Que conseguiu juntar de usineiro a comunistas, né? Que foi perseguido, que foi preso como esquerdista. E Arraes foi mestre nisso. Né? Arraes era mestre em fazer esse tipo de aliança. Fez em 86, quando ele trouxe um setor dos usineiros com Antônio Farias, isolando Zé Múcio Monteiro, que veio parte também dos usineiros, e Arraes conseguiu ali fazer o que na época a gente chamava de Frente Popular. A Frente Popular, o que foi? Foi uma grande frente ampla, que o representante dos usineiros, a gente tinha, se eu não me engano, Antônio Farias e Mansueto de Lavor. A esquerda votou em Mansueto de Lavor, e o centro e a direita votaram em Antônio Farias. Arraes era mestre fazer esse tipo de aliança, esse tipo de frente também. Tá entendendo? Então eu queria fazer esse resumo, nesse sentido, tá entendendo? Nesse sentido, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento histórico do que é um processo de uma aliança ampla e de uma frente de esquerda. Geralmente as alianças amplas, ela termina numa frente de esquerda. E o Brasil, ao meu ver, hoje ele está numa situação terrível, que necessita de uma frente ampla. E não existe frente ampla ou frente de esquerda sem PT, sem PSB, sem PCB, sem PCdoB, pelos históricos que esses partidos tiveram. Por mais problema que esses partidos tenham, a gente não pode subestimar, certo, a capacidade de recuperação da direita e da extrema-direita, que vem forte para essas eleições, não se enganem. Tá entendendo? Então eu queria resumir essa live, nessa grande reflexão que eu deixo, tá? Para os companheiros e companheiras e camaradas, tá entendendo? Como a gente sair dessa equação, né? E como a gente conseguir fazer essa frente. Por exemplo, o Recife tem uma questão concreta. Todo mundo sabe que a candidata Marília é a que desponta nas pesquisas. Entendeu? Agora, eu particularmente, e a questão não é tão simples, tudinho, temos a capacidade, por exemplo, de chamar o PSB para uma conversa, de chamar outros partidos, vamos fazer aqui uma aliança para a gente barrar o espectro da direita e da extrema-direita. Não temos, porque são formados por pessoas, e pessoas, elas têm sua dificuldade, elas têm suas mágoas, tá entendendo? É muito complicado esse processo, tá entendendo? E eu, particularmente, tenho uma avaliação que partido nenhum hoje
pela correlação de força que Bolsonaro está fazendo no Brasil, Partido União Sozinho de Esquerda vai vencer esse fascismo. E só há um caminho, a gente queira ou não, a nossa unidade e a unidade da esquerda. Então fica como essa grande reflexão, tá entendendo? E é bom também para a gente ver como é que foi o processo histórico dessas alianças, a história desses partidos, né, que tem seus problemas, mas teve suas origens muito interessantes. Tá entendendo? E uma observação que eu faço agora, eu acho que particularmente há um interesse da extrema-direita e de uma nova burguesia extremamente politizada de aniquilar um setor da esquerda no Brasil, não tenho dúvida, que é o PT, PCdoB, principalmente PT, e uma parte do PSB. Mesmo o PSB tendo cometido um erro histórico. Vocês do PSB cometeram um erro histórico e vão pagar caro na história que foi ter votado a favor do golpe. Ali foi um erro histórico de vocês, que vão passar um século para se redimir desse processo histórico. Mas isso não quer dizer que vocês não são importantes num processo de uma aliança ampla. São também. É raro, tem que fazer autocrítica. Né? É raro. Né? O Partido Comunista Brasileiro teve um erro histórico também na questão de yoga. A gente fez a autocrítica depois. Mas a história ela é feita de erros e de acerto, né? E as pessoas e os partidos também são feitos de virtudes e defeitos. Deixo um abraço para cada um e fica essa grande reflexão que eu faço aqui sobre esse pequeno resumo histórico do que é uma frente ampla. Obrigado. Eu acho que sim.